Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite para nós juntos compartilharmos a palavra de Deus. Eu quero dar uma boa noite inicialmente aos irmãos da restauração que estão nos acompanhando aqui pelo aplicativo Zoom, em uma sala privada, e também a todos os nossos irmãos, amigos, alunos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Tempos de Restauração no Facebook e Teologia_AMR pelo Instagram. E hoje nós queremos estar orando com vocês, estar profetizando sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e compartilhando a palavra de Deus. Eu quero dar uma boa noite também a Rebeca, que é a nossa, que está aqui na técnica, né, coordenando tudo, as redes sociais. Você que está nos acompanhando aí, faz parte da comunidade Tempos de Restauração. Se você precisa falar alguma coisa, fale no grupo aí que a Rebeca te responde. Tá bom? E também quero dar uma boa noite à pastora Doni, né, que está aqui do meu lado, minha eterna companheira, né? E vai entrando aí, você que está acompanhando a live, porque hoje o nosso tema é muito interessante. Hoje nós vamos trabalhar o assunto das estratégias para vencer a guerra espiritual. E nós temos uma palavra revelada do céu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu coração. Eu quero que a pastora Doni faça suas considerações iniciais nesta noite e também já vai estar orando conosco e lendo a palavra após essa oração no Salmo 138. Então você que está com a sua Bíblia aí, os irmãos da restauração, os outros irmãos, amigos, alunos que nos acompanham, já vai deixando aberto aí no Salmo de número 138. Amém, pastora Dona? Amém. Shalom, boa noite. Shalom. Shalom, irmãos, amigos. Creio que esse tempo será maravilhoso, onde nós vamos compartilhar aquilo que o Espírito tem revelado, ministrado ao nosso coração. Que você possa aproveitar esse momento e ser edificado pela palavra de Deus e por aquilo que o Senhor tem falado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, e estamos, ó Senhor, com os nossos ouvidos bem abertos, juntamente, Deus, com todos aqueles que estão participando deste momento tão precioso, que é falar da Tua palavra, que é meditar nas Escrituras, que é, Senhor, falar e revelar aquilo que o Teu Espírito tem revelado ao nosso coração. Para cada um que está ouvindo, que está participando, Pai. Senhor, sabemos que temos vivido dias maus na terra, mas há uma esperança no nosso coração. A esperança é que o Senhor está vivo e está no controle de tudo e de todos. Senhor, assim, recebe a nossa oração dessa noite. Recebe, Pai, a vida e a adoração de cada participante, Deus. E que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir que a pastora leia então o Salmo 138, para nós estarmos introduzindo esse momento nessa noite. Amém. Você que tem a Bíblia Sagrada aí em tuas mãos, você pode abrir no Salmos 138, é onde nós vamos ler. Amém? Amém. Salmos 138 diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores.
prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Amém, queridos. Eu quero enfatizar nessa leitura que a pastora fez o verso de número 2, o final do versículo, onde o salmista Davi diz: engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém? Engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E é a palavra do Senhor que nós queremos começar a compartilhar agora com vocês, nesta noite. E eu quero ler com vocês um outro texto, que é o texto do profeta Isaías. O nosso tema nessa noite é estratégias para vencer a guerra espiritual. Mais do que nunca, é inegável que não só nós, mas todos os habitantes da Terra estão enfrentando um momento complicado, um momento difícil, e nós percebemos que esse momento é um momento causado por uma grande guerra espiritual que tem sido desencadeada mundo afora a partir das regiões celestiais. Então eu quero trazer para vocês, junto com a pastora nessa noite, um entendimento a respeito deste assunto com uma perspectiva bíblica. E eu quero começar com Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11. A pastora pode ler para nós aí. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 55, 10, 11. Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém, irmãos? Eu quero começar essa ministração a partir desses 2 versículos de Isaías, porque eles nos foram dados em oração. Essa semana nós estivemos em oração com os irmãos ali na restauração, e o Senhor nos direcionou a combater a paralisia espiritual e física que tem afetado muita gente em muitas áreas, dentro e fora da igreja. E um fato interessante é que no primeiro dia de oração eu pedi uma estratégia ao Senhor. E o Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte: libere a palavra de Deus. Essa foi a estratégia. Libere a palavra de Deus. E eu pedi uma fundamentação nas Escrituras com relação a essa estratégia, e a fundamentação que o Senhor me deu foi esse texto que a pastora acabou de ler, Isaías 55, 10 e 11. Isso foi no início da semana, na segunda-feira.
No meio da semana, quarta-feira, eu estava conversando com um pastor muito querido, que inclusive está ocupando o espaço ali do nosso templo por uma noite na semana, para fazer um trabalho ali com o seu povo, com a sua congregação. E em meio à nossa conversa, esse pastor me disse uma coisa muito interessante, irmãos, que enquanto ele estava em oração, ele teve uma visão espiritual, e na visão ele viu um relógio parado. E o Espírito Santo direcionou ele a orar, combatendo justamente o quê? A paralisia espiritual. E aí eu percebi, pastora, que houve uma testificação espiritual, porque não era só eu, ou a pastora Doni, ou os irmãos da restauração que havíamos discernido esse nível de batalha, mas também um outro ministro, uma outra congregação. Como se não bastasse, irmãos, no fim da semana, o que aconteceu, né? Sexta-feira, né, ao entardecer, nós fomos surpreendidos por um decreto estadual, né, inesperado, e todo o nosso estado foi fechado a princípio por uma semana devido a essa crise aí desencadeada pela pandemia. Quando isso aconteceu, duas coisas se destacaram aos meus olhos, embora eu já tivesse as entendido, mas o Senhor as destacou aos meus olhos. Primeira coisa que o Senhor destacou aos meus olhos: a paralisia espiritual, que lá no início da semana nós fomos direcionados a combater, materializando-se no mundo físico. Claro que para nós isso não é uma novidade, porque nós sabemos muito bem que o mundo físico reflete o mundo espiritual. Porém, é uma verdade que parece não estar sendo muito destacada ultimamente. É muito importante nós compreendermos o quê? Que mundo espiritual e mundo físico são duas realidades que estão interligadas, pastor. Então, não haverá mudanças substanciais e duradouras no mundo físico se não houver mudanças substanciais e duradouras primeiramente no mundo espiritual. O que eu estou dizendo para os irmãos, tanto aqui na sala privada no Zoom, que estão participando conosco, como no Facebook, como no Instagram? Eu estou dizendo o seguinte, pessoal, que as posturas no mundo físico provocam mudanças no mundo espiritual, que por sua vez alteram fatos e alteram rumos no mundo físico. Vou repetir para você. As mudanças no mundo físico provocam mudanças no mundo espiritual, que por sua vez alteram fatos e rumos no mundo físico. Naturalmente que tudo isso está alinhado com o governo de Deus, com a soberania de Deus. Então esse foi o primeiro aspecto que o Espírito Santo destacou aos meus olhos após esses 3 acontecimentos nessa semana que passou, em que nós estivemos em oração. O primeiro acontecimento, o Senhor nos falou de uma paralisia espiritual e nos deu a legalidade de Isaías 55, 10 e 11. O segundo acontecimento no meio da semana, quando eu conversando com um pastor, ele me fala que orando no nosso templo, viu um relógio parado. Esse pastor move no ministério profético, ele viu um relógio parado e o Senhor mandou ele repreender a paralisia espiritual. E aí houve uma testificação. E o terceiro e último aspecto, no final da semana, quando todos nós, sexta-feira, por volta das 17 horas, fomos surpreendidos com o governo do estado lançando um decreto onde não só a nossa cidade, mas todo o estado do Paraná acabou sendo paralisado na maior parte das suas atividades devido a essa questão da pandemia. Então, duas coisas se destacaram aos meus olhos. A primeira, aquela que eu falei para vocês aqui, que as posturas no mundo espiritual
as posturas do mundo físico, elas vão refletir no mundo espiritual, né? Mudanças no mundo espiritual. Até mesmo porque o mundo espiritual, né, o mundo físico, nada mais é do que um reflexo do mundo espiritual. Então, posturas no mundo físico provocarão mudanças no mundo espiritual. Segunda coisa, pastora Doni, que saltou aos meus olhos, que essa paralisia de fundo espiritual que se materializa no mundo físico, irmãos, não está restrita a uma realidade pessoal, minha, sua, de algum outro cristão. Não está restrita a uma realidade até mesmo familiar, a esta ou aquela família. Não está restrita a um local, a determinada igreja, uma determinada cidade até mesmo, mas essa paralisia de fundo espiritual que tem se materializado no mundo físico, ela está indo muito mais além. Se você parar para analisar, ela está abrangendo pessoas, lugares, situações, não só dentro, como fora da igreja. Você vai me dizer, esse entendimento também não é uma novidade, pastor. Só que isso assumiu para mim um destaque especial diante desses 3 acontecimentos dessa semana, né, que nós estivemos orando com os irmãos ali no templo. E aí, finalmente, eu estou pintando um quadro de fundo para você entender o contexto das estratégias para a guerra espiritual, que é o tema que nós estamos ministrando nessa noite com base em Isaías 55, 10 e 11. Então, ainda nessa introdução, né, a essa ministração, eu quero dizer para você o seguinte, que eu me pus a meditar, Senhor, qual é o tema que o Teu Espírito quer comunicar à igreja nesse tempo? Né? Nós estamos percebendo uma paralisia espiritual que tem refletido no mundo inteiro, a nível físico. E qual é o tema, né, que o Senhor quer comunicar nesse tempo? E o Espírito Santo me falou claramente hoje o seguinte, pessoal. Diga à minha igreja que venceremos a guerra na estratégia. Venceremos a guerra na estratégia, pastor. Glória a Deus. O Espírito me disse, fale de estratégia. Por isso que este é o nosso tema, estratégias para a guerra espiritual, para vencer a guerra espiritual. Né? E o Espírito Santo hoje à tarde, enquanto eu preparava essa meditação aqui para o coração de vocês, ele me lembrou de uma oração que eu fiz junto com outros colegas no ano passado, num ato profético, no final de 2020. E nessa oração, até o meu amigo pastor Marcos destacou isso tempos atrás, eu dizia ao Senhor que a igreja precisava aprender a lutar na estratégia. Que a igreja precisava aprender a lutar na estratégia. Eu me lembro que naquela ocasião não só orei, mas eu disse isso aos colegas ali que estavam presentes também. Então hoje, nós vamos começar dentro dessa direção que o Espírito Santo nos deu, irmãos, a compartilhar com vocês algumas estratégias de vitória na guerra espiritual. Antes de tudo, por mais nítido que isso pareça, nós também temos que perceber e aceitar que, como igreja, nós estamos em guerra. Amém? Como igreja, nós estamos em guerra. Que guerra? Uma guerra de natureza espiritual. E nós também precisamos entender e aceitar, pastora, que nessa guerra não há neutralidade. Sim. Então, na guerra espiritual, irmãos, sobretudo no tempo que nós estamos vivendo,
ou nós somos guerreiros ou nós somos vítimas. Né? O português, claro, ou você bate ou você apanha. Ou você vence ou você morre. E aí eu quero trazer o texto de Efésios 6,12 para vocês, relembrar esse texto, né, que a pastora Doni vai ler agora aí para nós. Efésios 6,12. Amém. Efésios 6, verso 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, pessoal? Então aqui Paulo está mostrando claramente a natureza da nossa luta e contra quem ela se dá. Né? Ninguém sai para uma guerra sem ter clareza de quem é o inimigo, de qual é o poder que esse inimigo tem, quais são as suas armas, quais são as suas estratégias. Lucas capítulo 14, verso 31, pastora, o que diz lá a Bíblia? Lucas capítulo 14, verso 31 diz assim: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Você percebe aqui que nessa parábola o Senhor Jesus está mostrando um aspecto da guerra espiritual que respalda o que eu acabei de dizer para vocês, né? Que ninguém vai para uma guerra sem avaliar inicialmente o seu adversário. Mais importante ainda do que avaliar o adversário, irmãos, é nós sabermos quem é o nosso Deus. Amém? Qual é o seu poder, a sua extensão de vitória, de conquista a nosso favor em Cristo. Glória a Deus. E finalmente, numa guerra espiritual, também é essencial saber quem você é. É verdade. Quem eu sou, quem você é, quem nós somos em Cristo. Quais as armas, pastora, que nós temos à nossa disposição? Qual a estratégia que precisamos aplicar contra o nosso adversário? Então, tudo isso, irmãos, irmãs, amigos que estão aí participando conosco desse momento de meditação na palavra, tudo isso é importante, é essencial. E antes de nós continuarmos, também é muito importante a gente lembrar, pessoal, que no passado, esse assunto de guerra espiritual, me lembro principalmente na década de 90 do século passado, né? Esse assunto de guerra espiritual foi muito distorcido no meio da igreja, muito discutido. Isso causou muita discussão, muita celeuma, né? Não é o nosso propósito aqui, mas nós estamos percebendo que está chegando uma época que o Espírito quer resgatar essa temática na vida da igreja. Então, nós temos que fundamentar o nosso entendimento da guerra espiritual nas Escrituras. A guerra espiritual é um ensino das Escrituras, mas nós precisamos nos fundamentar no sentido de não haver extremismos. E com relação à guerra espiritual, pastora Doni, os extremismos mais comuns são dois. O primeiro extremismo é o seguinte: aquele pessoal que nega a existência do inimigo. Né? Não, o diabo não existe, o demônio não existe. Né? Nega completamente a realidade de uma guerra espiritual acontecendo. E aí esse pessoal acaba justamente caindo nas artimanhas do inimigo por negá-lo. Né? E o outro extremo com relação à guerra espiritual é o seguinte: outros
vão para um outro lado, né? Falam tanto do diabo que o diabo acaba assumindo um destaque maior até mesmo do que Jesus. E aí eles deixam de experimentar a vitória do Senhor em suas vidas. Então esses são dois extremos no ensino sobre guerra espiritual que nós temos que evitar, que nós temos que fugir deles. O que a igreja precisa entender e aceitar? Né? Que antes de vencer o inimigo lá fora, Deus quer nos habilitar a vencermos o inimigo dentro. Vou repetir. Antes de vencer o inimigo lá fora, Deus quer nos habilitar a vencermos o inimigo dentro. Quem é o inimigo dentro de mim mesmo? Dentro de você, dentro de nós? É o nosso ego, a nossa carnalidade, né? Nosso eu. Nosso eu. Né? Antes de vencer a guerra espiritual lá fora, eu tenho que vencer a guerra espiritual de mim, comigo mesmo, dentro de mim. Antes de vencer a guerra espiritual lá fora, eu tenho que vencer a guerra espiritual dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha igreja. Amém? Então, Deus quer habilitar todos nós a vencermos, primeiramente, o primeiro campo de batalha em uma guerra espiritual é do lado de dentro. Amém? Claro que o diabo é um adversário astuto, perigoso, nosso maior e mais perigoso inimigo para o lado de fora. Mas, com relação ao lado de dentro, irmãos, somos nós mesmos o nosso maior adversário. Então, quando nós vivemos uma vida dominada pelo ego, dominada pela carne, pelo achismo, pelo humanismo, pela falácia, até mesmo por uma religiosidade desequilibrada, doentia, um misticismo religioso, né? Uma aparência de piedade, isso faz de nós os nossos piores inimigos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 9, o apóstolo São Paulo vai falar justamente isso. Eu quero que a pastora leia. E ali Paulo não está falando para quem não faz parte da igreja. Ele está falando para Timóteo, que era pastor de uma igreja, para que ele trouxesse esse ensino para os irmãos, para os crentes. 2 Timóteo 3, pastora Doni, versos 1 ao 9, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente,
réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém. Quero destacar nessa leitura que a pastora fez o verso 5 e o verso 8, onde a Bíblia diz: tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Esta era a recomendação de Paulo a Timóteo. E agora também o verso de número 8, onde lá no final do versículo ele fala ali de Janes e Jambres, que foram os magos do Egito que resistiram a Moisés, né? E ele vai falar de homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados, esse é o destaque do versículo, reprovados quanto à fé. Tá? Então, o que Paulo está falando aqui, trocando em miúdos para vocês? Que existe gente que tem a aparência de piedade, mas está reprovado na fé. Né? E esse tipo de gente são aquelas pessoas que muitas vezes estão até envolvidos numa guerra espiritual, mas não venceram nem no primeiro campo de batalha, que é dentro de si mesmos. E aí então Satanás acaba os iludindo e alcançando vantagens sobre eles. Eu quero trazer para vocês uma definição, a definição da palavra estratégia. A palavra estratégia é muito importante para nós no contexto da mensagem da noite de hoje. Estratégia significa a arte de traçar os planos de uma guerra. A arte de traçar os planos de uma guerra. O que nós precisamos entender numa guerra? Precisamos entender, por exemplo, o poder das armas à nossa disposição. E aí, 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, pastora, nos mostra aqui quais são as armas que estão à nossa disposição. Pode fazer a leitura ali para nós. Amém. 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao 5. Diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então aqui está mostrando o poder das armas do povo de Deus. Nossas armas não são ineficazes, elas são poderosas, irmãos. Amém? Também nós temos numa guerra que perceber as armas que o inimigo possui. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Algumas traduções mais antigas dizem: não ignoramos os seus ardis, o que equivale a dizer: não ignoramos as suas astúcias. Amém? Antes de dar continuidade a essa mensagem, eu quero mais uma vez cumprimentar os irmãos da Restauração que estão nos acompanhando numa sala privada aqui via Zoom. E essa sala está prestes a encerrar, mas os irmãos da Restauração aí voltam no mesmo link para nós continuarmos a ministração, tá bom, pessoal? E os nossos irmãos e amigos aí do Facebook, na nossa live, também do Instagram, nós vamos aqui estar continuando também com essa reflexão sobre vencendo a guerra espiritual, ok? Então é muito importante nós estarmos percebendo isso, né? Pastora,
Vamos fazer mais uma oração pedindo que o entendimento das pessoas também esteja sendo aberto, porque nós sabemos que muitas vezes, quando nós estamos tratando desse assunto da guerra espiritual, Satanás também se levanta num sentido de fechar a mente e as pessoas não conseguirem entender, e muitas vezes até nós mesmos também temos alguma dificuldade para transmitir a mensagem. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez aí na sua casa, e nós vamos fazer mais uma oração pedindo que o Espírito Santo continue abrindo o nosso entendimento, que o Espírito Santo continue nos iluminando para nós compreendermos esse assunto tão interessante que é vencendo a guerra espiritual. Estratégias para vencer uma guerra espiritual. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos nesse momento, Pai, pedir a Ti, Espírito Santo, nosso intercessor, aquele que nos orienta, aquele que nos ajuda, a estar abrindo os nossos olhos mais e mais, abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo, Senhor, a nossa mente, renovando a nossa mente, para nós entendermos a Tua palavra. Senhor, quando nós olhamos para Ti, os nossos olhos são iluminados. E a nossa vida, o nosso rosto, ele não fica confuso, porque nós estamos olhando para Ti. Então, Senhor Jesus, vem agora ao meu coração, ao meu entendimento, ao coração do meu irmão, da minha irmã, e traga entendimento aberto acerca da Tua vontade, acerca das Tuas palavras, Pai, que não volta vazia. Acerca, Deus, da Tua vontade para a vida de cada um de nós. Que não haja embaraço, que não haja confusão, mas que haja clareza. Que quando nós lermos, estudarmos, meditarmos, orarmos, nós possamos entender o que o Teu Espírito diz à igreja e ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Nós estamos falando de estratégias para vencer uma guerra espiritual. Amém? É importante que a gente aprenda, pessoal, a atacar e a defender. Com relação ao ataque, Jesus nos mostra nas Escrituras que a igreja tem uma influência ofensiva na história. Quando Jesus diz em Mateus 16, verso 18, que as portas do inferno não vão impedir o avanço da igreja. Mateus 16, 18, pastora, como diz lá o texto? Mateus 16, 18 diz assim: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então aqui nessa passagem, o Senhor está falando sobre a influência ofensiva da igreja na história. As portas do inferno não prevalecerão, não impedirão o avanço da igreja. Mas nós também temos um aspecto defensivo, e é importante compreender isso, irmãos. Tanto os irmãos aqui da restauração, como os irmãos amigos que nos acompanham no Facebook, no Instagram, é importante perceber isso. A consciência defensiva, porque o inimigo, ele também nos ataca. E o seu maior alvo é aquele cristão distraído e isolado. Todo cristão distraído e isolado é um alvo fácil e convidativo ao inimigo. Então, 2 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, nos mostra aqui do potencial de ataque do inimigo das nossas almas. Como que diz lá, pastora? 2 Pedro,
capítulo 5, verso 8 e 9. Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Amém? Nós não podemos ignorar o inimigo numa guerra, irmãos. E nenhum dos seus aliados, por mais insignificante que pareça. Temos que ter consciência da guerra espiritual. Então, o nosso tema é estratégias para vencer uma guerra espiritual. Qual é a primeira estratégia? Inclusive, hoje só vai dar tempo de falar dessa. Depois nós vamos continuar com essa mensagem em outras ocasiões. A primeira grande estratégia para vencer uma guerra espiritual é justamente ter consciência da guerra. Por incrível que pareça, tem muita gente que está inconsciente disso dentro da igreja. Então esse é o primeiro passo para a vitória. Quando Jesus envia os seus apóstolos a percorrerem as cidades, a Bíblia nos mostra que ele deixou bem claro que a igreja enfrentaria um ambiente hostil. Mateus capítulo 10, verso 16. Como que diz o texto, pastora? Mateus 10, verso 16, diz assim: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Então veja ali, ó, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É como nós devemos ser, né? Astutos espiritualmente. E estamos sendo enviados, assim como os apóstolos o foram a princípio, como ovelhas para o meio de lobos. Então Jesus mostra claramente aqui o quê? Que é um ambiente hostil, que os seus discípulos enfrentaram, enfrentam e enfrentarão aqui nessa terra. Jesus aqui, irmãos, está deixando bem claro que a missão para a qual ele enviou os seus apóstolos era uma missão de guerra. A missão da igreja nessa terra é uma missão de guerra, e nós estamos em guerra espiritual, e no momento a guerra é contra o espírito da paralisia espiritual que está afetando o mundo inteiro. E a direção, a estratégia que nós temos é: libere a minha palavra, diz o Senhor. E ele nos fundamentou em Isaías 55, versos 10 e 11. Toda essa ministração aqui que nós estamos passando para vocês nada mais é do que o entendimento gerado, do que o desaguar de águas que se movimentaram na oração que nós estivemos fazendo como igreja no decorrer dessa semana ali na restauração. Tá? Inclusive nós vamos continuar com o nosso propósito de oração aí nos próximos dias. Bom, outra coisa que Jesus deixa bem claro, irmãos, é o propósito destruidor dos agentes do diabo. É uma passagem clássica, né? João capítulo 10, verso 10. Como que diz, pastora? João 10, 10? João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, queridos? Então nós estamos em luta, pastor. Nós estamos em luta, irmãos, amigos. E essa luta não é contra homens. Essa luta não é contra instituições. Mas essa luta, no fundo, é contra poderes espirituais que agem por trás de homens, que agem por trás de instituições, que agem fomentando ideologias contrárias ao reino, à palavra, aos princípios, à igreja de Deus. Então essa consciência de estar em guerra
essa compreensão da natureza dessa guerra é o primeiro passo, meus amados irmãos e irmãs, para a vitória da igreja. Eu quero dizer para vocês, porque é para isso que eu e a pastora Doni viemos aqui, para trazer uma palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo ao coração e à vida de cada um que está participando aqui conosco. Nós queremos dizer para vocês que é tempo da igreja se levantar espiritualmente. É tempo da igreja sair da apatia. É tempo da igreja deixar a insensibilidade, o conformismo espiritual que tem afetado a vida de boa parte dos crentes e boa parte até dos líderes. É tempo da igreja ser ensinada. O Senhor nos falou ano passado sobre um avivamento dos mestres, um avivamento de ensino, onde Deus levantaria o ministério dos mestres em meio à igreja. E isso está tomando corpo a cada dia mais e mais. Então, é tempo da igreja ser ensinada, irmãos, e praticar esse ensino. Nós queremos dizer em nome de Jesus nessa noite que é tempo de liberar a palavra da fé, a palavra de Deus, a palavra das Escrituras Sagradas. E só assim nós vamos superar esse tempo, só assim nós vamos vencer toda a paralisia espiritual. Aleluia. Amém? Amém. E nós vamos encerrar essa ministração com 3 textos das Escrituras que eu selecionei aqui para vocês, que a pastora Doni vai ler cada um deles, e depois eu quero mais uma vez fazer a leitura de Isaías 55, 10 e 11. Tá bom? Então, o primeiro texto, pastora, Romanos, capítulo 10, verso 8. Romanos 10, verso 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém? Então, a palavra está perto de você. Aleluia. Perto de mim. Perto de nós. Glória a Deus. A palavra precisa estar primeiramente no nosso coração, irmãos. É verdade. E essa é uma obra que o Espírito faz, plantar a palavra nos nossos corações. E a boca vai falar do que o coração está cheio. Aleluia. E quando essa palavra de fé for liberada pela nossa boca, a partir daquilo com o que o Espírito encheu o nosso coração, então a guerra espiritual começa a ser vencida e o espírito da paralisia começa ele a ser paralisado. Amém. E a retroceder. Glória a Deus. Então encha o teu coração com a palavra de Deus. Aleluia. Seja ela. E não o discurso dos homens, das instituições, das más notícias, por piores que sejam os tempos que nós estamos enfrentando, dos meios de comunicação, mas seja ela, a palavra de Deus, aquilo que você libera com a tua boca. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória o segundo texto, pastora Doni, 1 Timóteo capítulo 4, verso 9. 1 Timóteo 4, 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Amém? Então esse texto, irmãos, fala da credibilidade das Sagradas Escrituras. Aleluia. Esta palavra, né, é uma palavra fiel. É uma palavra de Deus. É uma palavra não, é a palavra de Deus. Né? É a palavra que você pode e deve nela confiar. Digna de aceitação. O apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo, digna de inteira, ou seja, de total, de plena aceitação. Glória a Deus. Então a estratégia para vencer a guerra espiritual, todas as estratégias virão daqui, ó, a partir da palavra do Senhor. É tempo da igreja retornar às Escrituras. É tempo da igreja retornar à palavra do Senhor. Entendendo que essa palavra, ela tem uma interpretação, que é a interpretação do Espírito Santo, que é ensinada ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor, através
dos seus mestres, dos seus líderes, devidamente habilitados para instruir o povo de Deus na Escritura. Amém, irmãos? Amém. E, finalmente, mais um texto aqui, que é o último que a pastora vai ler nessa noite, o Salmo 138, verso 2, que é o texto, o salmo com o qual nós abrimos esse tempo aqui com vocês, né? Salmo 138, verso 2, pastora. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Olha isso, irmãos. Engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus é engrandecida pelo próprio Deus. E é esta palavra do Senhor que vai nos dar todas as estratégias para vencermos a guerra espiritual. Glória É essa palavra do Senhor que, ao ser liberada, quebrará, destruirá todo o poder, toda a influência desse espírito de paralisia espiritual que está afetando indivíduos, famílias, pessoas, instituições, governos nos dias de hoje. Amém? Então, Deus engrandeceu com o seu nome a sua palavra. Amém? Aleluia. Eu vou ler por último Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém. Amém? Então que você guarde no teu coração essa palavra. A primeira grande estratégia para vencer a guerra espiritual, então, é a consciência dessa realidade, desse estado de guerra. E nós vamos encerrar esse momento aqui da ministração com uma oração com a pastora Doni. E eu já quero desde já, antes dessa oração, agradecer aos nossos irmãos e amigos do Facebook, que estão nos acompanhando nessa live, do Instagram. Também quero convidar vocês a estarem entrando ali no YouTube, no nosso canal A Verdade em Destaque. Nós temos um canal no YouTube com mais de 70 ministrações. Você digita ali na busca do YouTube A Verdade em Destaque, já vai aparecer o símbolo da Gaditas Escola Teológica, que é o cavalinho, é o símbolo que está aqui atrás de mim, né? E aí você se inscreve no nosso canal. Já são mais de 300 inscritos no canal e ali nós temos várias e várias ministrações, minha, da pastora Doni, com outros pastores da unidade aqui em Paranaguá. Tá? Tem ali uma imersão bíblica completa na Epístola de Paulo aos Gálatas. Tem ali um vídeo muito interessante que é a diferença entre doutrina, dogma e costume. Tá? Tem tanto ministrações mais teológicas como ministrações assim de cunho mais devocional. Então você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, entra lá, A Verdade em Destaque, né? Se inscreva no canal e assista os vídeos, curta, comente, compartilhe e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos estar encerrando com essa oração a live no Facebook e no Instagram, mas os irmãos da restauração que estão aqui na sala privada comigo no Zoom, permaneçam aqui, queridos, que aí nós temos mais alguns assuntos para tratar. Amém? Vamos orar com a pastora Dona? Senhor Deus, queremos te agradecer, papai, pelo privilégio de participar, Senhor, juntamente com o teu corpo, o corpo de Cristo. De um momento, Senhor, tão precioso, que é meditar nas Escrituras, que é falar de Ti. Falar, Senhor, das Tuas maravilhas, dos Teus resultados,
das tuas promessas. Falar, Senhor, daquilo que o Senhor é na nossa vida. Papai, nós dependemos de Ti. Senhor, neste exato momento, há pessoas que talvez estejam tão preocupados com o dia de amanhã, com situações adversas. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes, aquelas pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, e também aquelas pessoas, Pai, que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que o Senhor traga a renovação do teu espírito no seu entendimento, que o Senhor traga a paz ao coração daquele que sofre, daquele que está enfermo, daquele que está doente, daquele que está internado, Senhor. Papai, nós pedimos pela vida dos irmãos que estão internados, por todos os nossos irmãos, tanto da nossa cidade como de outras cidades. Espírito de graça e de súplica, ouve o nosso clamor, ouve o clamor da igreja, ouve o clamor do teu povo. Senhor, que essas pessoas possam ser saradas, libertas, restauradas de toda aflição, de todo cativeiro de enfermidade, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que cada corpo seja restaurado, que cada corpo seja tocado, que cada mente seja renovada. Senhor, que todo espírito de enfermidade caia por terra e que nós possamos liberar a Tua palavra, porque a Tua palavra tem nos sarado, a Tua palavra tem nos libertado, a Tua palavra tem nos restaurado, a Tua palavra tem nos curado. Obrigado, Jesus. Senhor, traga cura ao corpo dos meus irmãos, ao corpo das minhas irmãs, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, em nome de Jesus. Traz, Senhor, aquilo que eles precisam, Papai, neste exato momento. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito de cada um deles, e o Senhor realize a tua obra. Senhor, a obra é tua e nós cremos na tua obra. Nós cremos na tua obra. Assim nós oramos, nós te pedimos e desejar nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, os irmãos da restauração ficam aqui comigo no Zoom. E os irmãos aí que estão na live, Glória Deus te a Deus. abençoe. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Glória a Shalom, Deus. shalom. Amém.